O programa Reavivados começa agora. E ele está trazendo para você mais um capítulo da Bíblia. Você que está nos acompanhando sempre através do YouTube, do Facebook, da TV Novo Tempo. A TV Novo Tempo todos os dias, né? De domingo a sexta, às 7 da manhã e sábado às 5h30. No YouTube, aqui no nosso canal especial, exclusivo, do Reavivados por Sua Palavra NT. Ali você pode se inscrever e deve se inscrever no nosso canal e colocar ali um clique no sininho para receber as novidades. No Facebook, a TV Novo Tempo, né? Facebook, a página da TV Novo Tempo, estamos lá também, todos os dias, bem cedinho para você começar bem o seu dia. E o nosso propósito é esse, que você comece o dia bem, o dia com Deus, com a palavra de Deus no seu coração. Você pode ler o capítulo antes, depois, um pouco mais tarde, mas leia o capítulo para ter bem as palavras ali, porque a gente não passa por todo ele, né? A não ser que ele seja bem pequenininho. Mas tiramos aí uma lição ou outra para a gente poder aplicar em nossa vida, porque a Bíblia, assim, ela é aplicável à nossa Bíblia. As histórias são do passado, mas elas são reais, acontecem hoje de formas diferentes, com nomes diferentes. As exortações valem para os nossos dias, porque as tentações do inimigo são as mesmas, com cores, com sabores e com tons diferentes, com sons diferentes. Na realidade, é este mundo que nós vivemos, é a batalha entre o mal e o bem. É o mal que procura o bem para batalhar, não é o bem que procura o mal para batalhar. Né? A luz espanca as trevas, esse é o bem. Colocar a luz no coração nos ajuda a caminharmos neste mundo escurecido pelas trevas do pecado e do mal, das injustiças. Deus é justo, o mundo é injusto, mas Deus é justo. Não foi Ele quem tirou o seu filho de você. Não foi ele quem tirou a sua esposa, o seu marido, poucos dias de casamento, não. Não foi ele quem lhe deu esse câncer, não foi ele. Deus é justo, Ele está segurando os ventos da maldade e Ele está cuidando de cada um de nós, Ele está segurando. E finalmente, quem vai ser o injusto e vai ser jogado no lago de fogo é o inimigo, Satanás. E todos veremos o que agora talvez não estamos enxergando bem, que ele é o destruidor. Mas a palavra vive nos incentivando, nos animando, e aqui neste capítulo 3 da primeira carta a Timóteo, foi a antepenúltima carta que Paulo escreveu, ele escreve para o seu filho amado, o seu filho em Cristo, o seu filho na fé, ele que pregou o evangelho até Timóteo, preparou Timóteo para ser pastor de Éfeso, é o que ele estava fazendo aqui. Timóteo também foi preso em algum momento da vida. Timóteo sempre o acompanhou, sempre o apoiou, nunca desistiu dele. Aí está essa carta maravilhosa, e nesse capítulo 3, ele fala sobre a questão da igreja, como é que vamos organizar a igreja para que a gente possa tratar melhor as pessoas. Então temos que ter líderes na igreja, temos que ter ordem, temos que ter a prática, como vamos cultuar na igreja. Qual é o papel da mulher devido à sociedade que estamos envolvidos, né? Aqui é o capítulo anterior, tem algumas mulheres que torcem o nariz, mas era por causa do momento anterior. Hoje a mulher, ela deve falar, ela tem uma outra visão na sociedade, não é? Mulher de participação, de liderança, de capacidade, de visão longa, não é? Se tem mais emoção do que o homem, se tem menos razão, isso daí hoje nós não estamos vendo. A mulher, ela tem razão, ela pensa, ela tem uma igualdade em relação ao homem. Então, a mulher hoje prega, a mulher não fica em silêncio. Por quê? Porque as situações mudaram da época, não é? Mas Paulo mostra aqui que a contextualização é muito importante. E vem o capítulo 3, dizendo como é que nós devemos escolher líderes para conduzir essa igreja. E eu vejo aqui líderes para conduzir a igreja da minha casa. Eu sou o sacerdote da minha casa. Então, que tipo de líder eu tenho que ser na minha casa? Aqui diz, fiel é a palavra, verso 1. Se alguém aspira ao episcopado, que é uma outra tradução para pastorado, bispado, né, episcopado. Se alguém deseja o pastorado, ser um líder, ser um pastor, excelente obra almeja. Tá bom, tá ótimo. Então, é necessário, portanto, verso 2, que tenha vocação e desejo, né? Vocação e desejo para ser um líder, um pastor, um líder espiritual. E não é para todos, no caso da liderança de uma igreja, mas é para todos os sacerdócios de todos os santos.
Você vai ser sacerdote de alguém, né? Vai interceder por alguém. Vai levar o Cristo para esta pessoa. Então você pode ser para a sua família. Então é o sacerdócio de todos nós. Mas se você quiser ser um líder espiritual, ótimo, muito bem. É necessário, portanto, que o bispo, verso 2, seja irrepreensível. Não é? Seja uma pessoa que tenha uma conduta exemplar. Esposo de uma só mulher. Por quê? Porque naquela sociedade, em Éfeso especialmente, ter mais de uma mulher era uma coisa comum. E às vezes vinha uma pergunta na igreja: por que eu não posso ser igual ao que está acontecendo lá fora? Não é problema. Quando Abraão tomou Agar para se deitar com ela e ter um filho, porque Deus havia prometido e não acontecia, né? A própria esposa Sara disse: não, deite-se com a minha serva. Isso era uma coisa comum. Ele errou feio. Porque hoje nós temos essa luta entre judeus, que são os filhos de Isaac, né? E Ismael, que são os ismaelitas, né? Que são os muçulmanos, né? Os islâmicos, árabes, filhos de Ismael. Olha a confusão que é Abraão. Mas era comum na época, por isso que isso é comum. É comum. É comum uma mulher casada hoje também dar uma saidinha, né? Um homem dar uma saidinha, né? Casamento aberto, imagina, ficar só com uma pessoa. Posso sair com outra pessoa, mas olha, é só sair, não vai virar amante, hein? É só isso, para provar que eu sou homem. Então eu vou num lugar, bebo, saio com alguém, ou provar que sou uma mulher descolada, saio com as minhas amigas, fico lá flertando, saio com alguém. Hoje parece que isso aí está virando comum. Está virando comum alguém namorar com outra pessoa e já ter vida de casado. E há pessoas que nunca se casam. Porque não é melhor manter assim, vamos ficar juntos, está melhor assim. O compromisso assusta as pessoas. O comportamento, segundo a Bíblia, assusta as pessoas. Eu não tenho vergonha de falar que eu creio nessas coisas. Eu creio num namoro sem relacionamento físico. Não é? Pessoas irrepreensíveis. Em todo setor você vai ser líder de alguma coisa. Então serve para você e para mim também. Irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, equilibrado, em todos os sentidos, sóbrio, não usa bebida alcoólica, então é sóbrio, modesto. Nós precisamos ser pessoas sóbrias, temperantes, isso aí tem que ver comigo. Modestos. Às vezes a gente faz de tudo para ter um carro X só para parar ali e dizer: uau, olha o carro desse camarada, olha a roupa, modesto. Olha os equipamentos que eu tenho em casa, eu tenho TV em tudo quanto é quarto, olha que coisa, mas modesto. Quando minha esposa e eu fomos missionários em Angola e fomos sequestrados ali pelos guerrilheiros, nós paramos num campo de prisioneiros e ficamos ali mais 2 meses. Nós não tínhamos nada. E deu para viver. E a gente ria das coisas que aconteciam. Tivemos vida. Nós aprendemos muito. E eu tenho que rever algumas coisas na minha cabeça também sobre isso. Hospitaleiro. Olha que coisa bacana. A hospitalidade é uma coisa extraordinária. Né? É você se sentir em casa na casa dos outros. Quando alguém diz: a minha casa é a sua casa, minha casa é a sua casa. Não é? Aqui estamos juntos, como dizem os angolanos, né? Aliás, um abraço grande lá para o povo de Angola, que eu amo demais. Apto para ensinar, não dado ao vinho. Claro, a bebida alcoólica tira o juízo da gente. Imagine você agora bebendo e aconselhar um casal que está brigando. Tem lógica. Bebendo e quer corrigir um filho, educar um filho. Você não vai ter juízo perfeito. Não violento, cordato, inimigo das contendas, não avarento, governe bem sua casa, porque como é que vai governar a igreja se não governar bem sua casa? Não seja neófito, quer dizer, não seja novo nos conhecimentos. E aí vai. Semelhantemente, verso 8, o diácono. O diácono é aquele que serve, né? É o que serve, é a mesma coisa. Né? Não dado ao vinho, homem de uma palavra só. Que coisa necessária hoje, né? A gente tem que aprender com esse conselho aqui, viu? Homens e mulheres de uma palavra só. Não mudam conforme a ética situacional, né? Conforme a situação é de um jeito. Conforme a situação eu tenho uma determinada moral, uma ética. Não, ética é ética. Né? Ela não pode ser situacional. Senão você é uma pessoa de uma palavra só. Também não dado ao vinho,
fala da família aqui. Então, assim, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si justa preeminência e muita intrepidez na fé de Jesus Cristo. Aí Paulo, preocupado com a liderança e falando, Timóteo, cuida da liderança, olha, ao escolher essas pessoas, enquanto eu não vou, aí você já vai trabalhando nisso, ao escolher as pessoas que vão te ajudar aí na igreja de Éfeso, escolhe aí aqueles que querem ser pastores, ótimo, boa coisa, tem a vocação e o desejo, vão fazer com alegria, mas eles têm que ter um lar equilibrado, têm que saber tomar decisões, tem que ter uma palavra só. Você tem então os diáconos que vão ajudar uma outra linha de trabalho na igreja, então que eles sejam também, tenham família, que eles não usem o vinho. O vinho era usado para desinfetar a água, não sei se você sabia que naquele tempo, por isso que Paulo diz assim, Timóteo, usa um pouco de vinho aí, não só água, porque você está com problemas de saúde, enfermidades, é porque você tem que purificar a água, eles purificavam a água com um pouquinho de vinho, assim que eles purificavam, imagine a água naquele tempo, tinha cloro, o vinho era o cloro daquela época, então põe lá um pouquinho, né? Mas ele não está autorizando beber, né? A pessoa bebeu, perde o juízo, bebeu, dirige, então quem bebesse deveria poder dirigir, se é uma coisa tão boa assim, mas não pode, não é? Perde o equilíbrio, o juízo, a direção e tudo mais. Então aí estão esses conselhos que Paulo dá a Timóteo de liderança servem para nós. Vamos orar? Pai querido, obrigado por esses conselhos que serviram para a igreja daquele tempo, para a nossa igreja de hoje, mas também para nós individualmente. Sejamos pessoas de uma palavra só, equilibrados, que tenhamos Jesus no coração e que Ele dirija a nossa vida. Em nome dEle te rogamos. Amém. Então, bom dia para você, que Deus te abençoe. Estude a palavra de Deus, eu vou estar aqui aguardando você para o próximo encontro. Reavivados por sua palavra. É isso que nós queremos. Um abraço.